Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Francesco por aqui do canal DDI Informática. Como estão os estudos aí, beleza? Pessoal, esse vídeo é uma segunda parte da aula 2 de variáveis, tá? Faltou falar sobre as variáveis global e local, beleza? Pessoal, as variáveis globais são aquelas declaradas no início de um algoritmo. São visíveis, ou seja, podem ser utilizadas no algoritmo principal e por todos os outros subalgoritmos. Ou seja, a variável global, eu vou usar ela durante todo o meu código, beleza? Eu até falo lá na aula sobre essa questão, que algumas linguagens de programação você já declara logo as suas variáveis no início, beleza? E aí, eu estava falando dessa questão das variáveis globais, tranquilo? As variáveis locais são aquelas declaradas no início de um subalgoritmo. São visíveis, ou seja, podem ser utilizadas somente pelo subalgoritmo onde foram declaradas. Outros subalgoritmos ou mesmo o algoritmo principal não pode utilizá-las. Entendeu aí a diferença? Então, as variáveis locais eu só posso usar ela naquele local ali onde eu declarei ela, onde eu criei. Então, se você vai criar um código e a variável ela precisa ser usada várias vezes durante o longo do seu algoritmo, então ela tem que ser global, beleza? Para a gente entender melhor, essa questão, aqui no Visual Code a gente vai criar um pequeno código para me explicar melhor isso. A gente vai criar uma função onde ela vai somar dois números, beleza? Pessoal, aqui não é uma aula de função ainda. As próximas aulas eu vou criar uma aula só falando sobre função, como criar a função, como chamar a função, beleza? E aí a explicação vai ser melhor. Aqui eu vou usar uma função para somar dois números, mas só para a gente explicar essa questão das variáveis globais e locais, beleza? Então vamos lá. Eu vou criar um new test files. A linguagem que eu vou passar é o PHP, tranquilo? Vou abrir aqui nosso delimitador do PHP, tá? Vou fechar ele aqui, tranquilo? Eita, quase não sai. Tá bom. Pessoal, vou criar aqui uma função para somar dois números, tá? Então eu coloco aqui function, tá? Abro e fecho os parênteses. Aqui no final eu abro e fecho nossas chaves. Aqui na function, na função, eu preciso dar um nome para essa função. O nome dela vai ser somar, tá? Somar dois números, beleza? E dentro dos parênteses eu preciso passar esses parâmetros da função, né? Eu preciso passar aqui as variáveis. Vou criar então uma variável chamada n1 e vou criar uma variável chamada n2. Essas variáveis, ela tem que ser separada por vírgula. Perceba que para criar variáveis eu tenho que colocar o cifrão aqui, né? Esse símbolozinho do dinheiro, do dólar, tá? Ó, perceba o seguinte, vou criar uma variável agora que vai ser chamada resultado, beleza? Essa variável ela vai receber a variável n1 mais a variável n2 e ponto e vírgula, e ela vai me retornar um return, ela vai me retornar a variável resultado, ponto e vírgula. Pessoal, a nossa variável está criada, beleza? A nossa variável não, desculpa. A nossa função somar, ela está criada, está pronta. Eu só preciso chamar a nossa função. Então, eu dou um eco aqui, coloco o nome da função somar, abro e fecho parênteses e um ponto e vírgula. Para a função somar, eu preciso passar o parâmetro. O que eu quero que ela soma? Então, eu vou passar o número 50 e vou passar o número 100. Tranquilo? Vou diminuir aqui, vou diminuir mais aqui. Pessoal, aqui antes do PHP eu vou colocar assim, ó. Vou colocar aqui uma tag aqui do HTML, que é o H1, tá? E aqui embaixo, vou fechar essa tag do H1 aqui, que essa tag é o seguinte, ela deixa a letra maior, é o título, né? Aquele título principal, o maior. Tranquilo? Deixa eu salvar aqui para a gente ver como é que isso ficou. Vou aqui no Save, dentro daqui da nosso htdocs, dentro da pasta curso para o canal, eu vou colocar assim, variável, vou colocar assim, variável parte 2, melhor, tranquilo? Variável parte 2, vou salvar. Vou aqui no meu localhost agora, vou abrir meu localhost. Tá? Curso para o canal variável parte 2, essa, tá aqui, ó. Como eu coloquei lá aquele título do H1, ele ficou bem grande, ó. Então ele está somando, somou dois números, deu 150 o resultado, beleza? Pedi para ele somar dois números, tranquilo. Agora aqui é o seguinte, pessoal, eu chamei a função, beleza, ela veio, mas agora vamos mudar aqui um pouquinho, olha só.
Essa variável N1 e essa variável N2 e a variável resultado, elas são variáveis locais. Elas foram usadas aqui dentro da minha função. Se eu tentar usar elas fora daqui, eu não consigo. Por exemplo, eu vou pedir para ele chamar para mim a variável resultado, tá? Nota que é uma variável local, ela está aqui dentro. Agora, ao longo do meu código, eu vou tentar chamar essa variável. Vou salvar e vou atualizar. Olha o que vai acontecer. Ele está dizendo que a variável ela foi indefinida, a variável resultado. Ele não consegue achar, ele dá erro, inclusive na linha 15. Beleza? Ou seja, nessa linha, ele não consegue achar a variável. Olha só, eu vou colocar aqui agora para ele chamar a variável N1, tá? Vou pedir para ele chamar a variável N1, vou salvar a mesma coisa, ó, variável N1 não é indefinida, ele não foi definida a variável, não achou. Vou pedir para ele chamar a variável N2, tá? Vou salvar, tá? Vou atualizar, mesma coisa, variável N2 ele não acha. Então você entendeu? A variável local eu não consigo usar ela. Agora vou pegar essas mesmas variáveis, tipo a variável N1, tá? E vou criar ela aqui no início, vou colocar ela como global e vou inicializar ela, tipo, vou dar qualquer valor para ela, vou dar 2, tranquilo? Vou criar outra variável, a variável N2 igual, tá? Vou passar para ela qualquer valor, 5, tá? Ponto e vírgula. Perceba que essa variável, elas são globais. Agora eu posso usar ela aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui N1, eco N1, vou salvar. Olha o que vai acontecer. Agora ela mostra para mim, ó, a variável N1 é 2, beleza? Vamos ver o conteúdo da variável N2, que ela recebe 5, tranquilo? Vamos atualizar, 5, beleza? Então, assim, qualquer variável que eu colocar, que eu declarar aqui, fora do bloco, como no início do meu código, ela vai ser uma variável global. Por exemplo, digamos que eu crio uma variável aqui, por exemplo, chamada nome. Vou passar para ela um nome, entendeu? Vou passar para ela um nome, ponto e vírgula. Ao chamar ela aqui, ela vai funcionar, tranquilo? Chamei ela, vou atualizar. Ela só deu um erro aqui, porque eu não passei para ela o sinal de igual, tá? Aí ela deu erro. Esse sinal de igual está dizendo que ela recebe, é uma string, ela recebe essa string, tranquilo? Então, vou atualizar ela aqui, pronto, agora deu certo. Beleza? Tá aqui, atualizei novamente. E é isso. Eu espero que vocês conseguiram entender a questão da variável global e da local. Tranquilo? O eco, eu uso o eco para chamar, beleza? Então eu chamei as variáveis. Você percebeu que essas aqui não vieram, deram erro, porque elas são locais, mas essas aqui de cima vieram. Tranquilo? Vou só colocar aqui em cima um comentário, que essa aqui é a variável global, beleza? E aqui eu tenho a variável local. Tranquilo? Era isso que eu queria passar. Nas próximas aulas a gente trabalha mais essa questão, explicar como é que funciona essa questão das funções, beleza? Deixa seu like aí, se inscreva no canal, pessoal, para dar um apoio aí e até o próximo vídeo. Fui!